Pois bem, meus amados irmãos, nós vamos aqui iniciar com a primeira exortação. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a iniciar aquí con la primera exhortación. Nesta maravilhosa epístola aos Hebreus, nós vamos encontrar 5 exortações contra a apostasia. Aquí en esta carta a los hebreos vamos a encontrar 5 exhortaciones en contra de la apostasía. Esta epístola aos Hebreus, ela trata da vida cristã num plano mais alto. Y la epístola a los hebreos trata acerca de una vida cristiana en un plano más alto. Nós encontramos aqui uma exposição gloriosa do ministério do nosso Senhor Jesus. Nosotros encontramos aquí una exposición gloriosa del ministerio de nuestro Señor Jesús. O grande tema dessa epístola não é nos falar da salvação por meio da morte de Cristo. Y el gran mensaje de esta epístola no es hablarnos acerca de la salvación por medio de la muerte del Señor Jesús, Embora aqui nós encontramos ênfase na morte de Cristo. sino que encontramos es un énfasis en la muerte de Jesús. Nós encontramos aqui a ênfase na morte de Cristo. Nosotros encontramos aquí el énfasis en la muerte de Cristo. Porém, a grande mensagem desta epístola Sin embargo, el gran mensaje de esta epístola não é nos mostrar apenas que nós somos salvos pela morte, no solamente es mostrarnos que somos salvos por la muerte, mas também pela vida de Cristo. sino también por la vida de Cristo. Não é nos revelar quem é o nosso Salvador, No es solamente revelarnos quién es nuestro Salvador, mas nos mostrar quem é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no trono. sino mostrarnos cuál es nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec No trono. en el trono. Então a grande ênfase aqui não está na cruz. Entonces el gran énfasis aquí no está en la cruz, Embora aqui nós vemos a mensagem da cruz. aunque aquí vemos el mensaje de la cruz, Porém a grande ênfase está sobre o trono. sino que el gran énfasis está en el trono. E aqui nós vamos perceber algo muito especial. Y aquí vamos a percibir algo muy especial. O escritor dessa epístola, ele usa uma didática extraordinária. ¿Los lectores? Sí. O autor dessa epístola. El autor de esta epístola Ele usa uma didática extraordinária. usa aquí una didáctica extraordinaria. Ele vai nos mostrar 5 exortações. Él aquí va a mostrarnos 5 exhortaciones. Essas exortações é contra a apostasia. Y son unas exhortaciones en contra de la apostasía. Porém, é importante notar Y es importante resaltar que ele vai nos mostrar dentro de um contexto, que nos va a mostrar esto dentro de un contexto, como se fosse um paradoxo. como si fuera como una paradoja. Aquilo que não é a vida cristã. Aquello que no es la vida cristiana. Aquilo onde ele concentra a exortação. Es en aquello en lo que él concentra su exhortación. Porém, do outro lado, Sin embargo, por otro lado, ele vai nos mostrar o que é a vida cristã. él nos va a mostrar lo que sí es la vida Então, cristiana. sempre que há uma exortação, Entonces, siempre que hay una exhortación, nós vamos ver no contexto aquilo que é verdadeiramente o viver cristão. vamos a ver un contexto, o en un contexto aquello que es en realidad la vida cristiana. Observe aqui nesta primeira exortação. Y observémoslo aquí en esta primera Ele exhortación. vai usar algumas palavras muito importantes. Y él va a utilizar aquí unas palabras muy importantes. Quero que você preste atenção. Y quiero que ustedes presten atención. Observe que inicia assim esse versículo 1 do capítulo 2. Y observen aquí en el capítulo primero. O versículo 1. Versículo primero, capítulo 2. Observe que ele diz assim: por esta razão. Y observen que él dice aquí, por tanto, Esta é uma palavra muito interessante. y esta es una palabra muy interesante. Aqui na Bíblia da Carol está portanto. Aquí en nuestra versión en español dice por tanto. É uma palavra que está bem próxima do sentido original. Y es una palabra que está muy cercana al sentido original. Porque a ideia é esta. Porque esta es la idea. Porque esta palavra, ela vai explicar a razão desta exortação. Porque esta palabra nos va a explicar la razón de esta exhortación. Portanto, nos leva ao contexto. Y este por tanto nos lleva al contexto. Quando você observa, ele diz assim: portanto, atendemos mais assiduamente às coisas ouvidas. Y vemos que aquí dice así, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que delas não nos desviemos. no sea que nos deslicemos. Ele diz: pois se a palavra falada por anjos, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, eu quero explicar isso aqui. y yo quiero explicar algo aquí, Amados irmãos e irmãs, amados hermanos y preste hermanas, bastante atenção. presten mucha atención. O termo anjo no Novo Testamento é um termo genérico.
El termo ángeles en el Nuevo Testamento es un término genérico. Quando você estuda o termo anjo, você não pode pensar em anjos no sentido celestial da palavra. Cuando usted estudia este término ángeles, no puede solamente pensar en seres celestiales de la palabra. Anjo aqui fala do mensageiro. Aquí ángel habla de mensajero. Então, algumas vezes as pessoas leem esta frase, pois se a palavra falada por meio de anjos, Y algunas personas leen aquí esta frase, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, e entender que aqui está fazendo referência aos anjos celestiais, y si entiende que aquí está haciendo referencia a los ángeles você está celestiales, equivocado. está equivocado. Aqui está falando por meio dos mensageiros. Aquí está hablando por medio de los mensajeros. Se você volta para o capítulo 1, Si vuelve al capítulo 1, diz assim: Deus tendo outrora falado em tempos passados, por meio dos profetas, dos pais dos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. vemos que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Os profetas aqui é uma figura dos anjos, dos mensageiros. Y aquí los profetas son una figura de los ángeles, de los mensajeros. A hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, En la hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica, ela tem uma lei fundamental. tiene una ley fundamental. E a lei é: Y la ley a es, Bíblia interpreta a própria Bíblia. la Biblia interpreta a la propia Biblia. Quando você desconhece as leis da hermenêutica, Cuando usted desconoce las leyes de la hermenéutica, você cai no engano da achuologia. usted cae en el engaño de la Achuologia, eu acho, eu penso. de lo que yo creo, Yo de lo que creo, yo yo pienso. pienso o considero que es lo que estoy leyendo. Isto é achuologia. Em português, achar Es como una creencia, en portugués es como lo que yo creo, lo que yo Sí. pienso, lo que yo interpreto. isto é achuologia. Eso es como una achiología. É você tomar o texto, Es cuando usted toma un texto ignora o contexto y ignora el contexto e faz um pretexto. y hace un pretexto. Então, isso não é correto. Entonces, esto no es cualquier cosa, ¿sí? Sim, isso não é correto. Esto no es correcto. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos é y hermanas, importante es importante nós usarmos as leis da interpretação que bíblica. nosotros conozcamos las leyes de la interpretación de la Biblia. Sempre que for possível, a própria explicação do texto está no seu contexto. Siempre que sea posible, la propia interpretación del texto está en su contexto. Então, quando você toma a palavra anjo, a primeira coisa que você descobre é um termo genérico. Entonces, cuando usted toma aquí esta palabra ángel, lo primero que usted encuentra es que es un término general. Então, não está fazendo referência a anjos celestiais, Entonces, no está haciendo referencia a ángeles mas celestiales, sim aos mensageiros. pero sí a los mensajeros. Então, vamos lá. Entonces, vamos a ver. Então, diz assim: pois se a palavra falada pelos anjos ficou firme, toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como escaparemos nós ¿cómo escaparemos nosotros se tivermos descuidado desta tão grande salvação? si descuidamos una salvación tan grande? Então, vamos entender tudo isso dentro desta lei da interpretação. Entonces vamos a interpretar o a leer todo esto dentro de esta ley de interpretación. Versículo 1 diz: portanto. En el versículo 1 dice, por tanto. Na minha Bíblia diz: por esta razão. En mi Biblia dice, por esta razón. Quando você olha, portanto, esse portanto, ele é explicativo. Cuando usted mira este por tanto, se da cuenta que es una palabra explicativa. E aqui quando diz por essa razão, Y aquí cuando dice por esta razón, por que eles não deveriam ser descuidados? ¿y por qué es que ellos no deberían ser descuidados? Por que eles não poderiam negligenciar esta tão grande salvação? Porque es que ellos no podrían ser negligentes con una salvación tan Como grande. eles poderiam escapar se eles negligenciassem esta tão grande salvação? ¿Cómo es que ellos podrían escapar si fueran negligentes con una salvación tan grande? Observe que aqui no capítulo 1, Observen que aquí en el capítulo 1 aqui nós vamos encontrar pelo menos 7 proposições acerca da pessoa e obra do nosso Senhor. vamos a encontrar cerca de 7 proposiciones acerca de la persona y obra de nuestro Señor. Esse capítulo 1, ele tem uma declaração que ela é fundamental. El capítulo 1 tiene una declaración que es fundamental. Cristo é o falar de Deus. Cristo es el hablar de Dios. Todo o falar de Deus está em seu Filho. Todo el hablar de Dios está en su Hijo. Veja, por exemplo, volte aqui comigo no Evangelho de João, capítulo 1.
Volvamos ahí un momento al Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 18 diz: En el versículo 18 dice: Ninguém jamais viu a Deus, a Dios nadie le vio jamás. mas o Deus que está no seio do Pai, esse o revelou. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veja bem, esta palavra revelou Y miren que aquí es como una palabra que se reveló. é o termo exegetou. Es el término Exegetou em grego. exegeitó. Exegetou. Exegeitó. Exegetou. Isso não tem Exegetó. tradução em espanhol, é o termo grego, porque eu vou usar para explicar a razão disso. Y este es un término griego que yo voy a utilizar para explicar la razón de esto. Veja que João diz: ninguém jamais viu a Deus. Y miren que aquí Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. O Deus unigênito, Aquí dice el Dios unigénito, que está no seio do Pai. que está en el seno del Padre. O termo unigênito aqui Este término unigénito não aquí é uma referência ao nosso Senhor Jesus na sua posição como filho. hace referencia. Não é uma referência ao Senhor Jesus na sua posição como filho. No hace referencia al Señor Jesús en su posición como hijo, Porém, aqui é como qualificação. sino que aquí lo utilizas como un calificativo. É o único capaz, Es que es el único capaz. de revelar. Es el único capaz Não é de a revelar. sua posição de filho, No por su posición de hijo, porque eternamente ele sempre foi o unigênito. porque eternamente Él siempre fue el unigénito. O termo aqui não é em referência a isso, Y aquí el término no hace referencia a eso, porém no único capaz sino que se hace referencia al único capaz de exegetar de exegetar Deus, a Dios, de explicar. de explicar. Então, em Deus, Entonces, en Dios, em Cristo, en Cristo, está toda a revelação de Deus. está toda la revelación de Dios. Cristo é a explicação de Deus. Cristo es la explicación de Eu vou Dios. dizer mais uma vez. Y voy a decirlo una vez más. Cristo é a explicação de Deus. Cristo es la explicación de Dios. O universo pode manifestar a glória de Deus, El universo puede manifestar la gloria de Dios, mas o universo não pode explicar Deus. pero el universo no puede explicar a Dios. Tudo que encontramos no universo sobre Deus Todo lo que encontramos en el universo sobre Dios tem a ver com a sua soberania, tiene que ver con su com soberanía, o seu poder, con su poder, com sua glória. con su gloria. Porém, a explicação essencial de Deus Pero la explicación esencial de Dios está em seu Filho. está en su Hijo. É isso que João está dizendo. Y eso es lo que Juan está E diciendo. é isso que está no capítulo 1 de Hebreus. Y eso es lo que también está en el capítulo 1 de Hebreos. Cristo é o falar de Deus. Cristo es el hablar de Dios. Em Cristo, Deus fala a nós. En Cristo Dios nos habla a nosotros. Tudo que Cristo falou de si mesmo, Ele estava falando do Pai. Todo lo que Cristo habló de sí mismo lo estaba hablando del Padre. Quando Ele dizia, eu sou o pão da vida, Cuando Él dijo, yo soy el pan de la vida, porque sempre, eternamente, foi no Pai que Ele se alimentou. porque eternamente fue el Padre el que Se alimentou. se alimentó. Quando Ele diz que Ele era água da vida, Cuando Él dijo que era el agua de la é vida, porque no Pai sempre esteve o seu deleite, o seu desfrute. es porque en el Padre siempre estuvo su deleite y su disfrute. Tudo que Cristo falou dele mesmo Todo lo que Cristo dijo de sí mismo era aquilo que o Pai era para Ele. es todo aquello que el Padre era para Él. Então, em Cristo, Deus é explicado. Entonces, en Cristo Dios es explicado. Por isso Ele diz que as minhas palavras são espírito e vida. Por eso es que Él dice que mis palabras son espíritu y son vida. Porque no seu falar, Ele traz Deus para dentro de nós. Porque en su hablar Él trae a Dios para dentro de nosotros. Então, aqui nós vamos ver algo maravilhoso. Entonces aquí vamos a ver algo maravilloso. Observe, por exemplo, se você quiser abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Entonces, si usted quiere abrir su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 1. A primeira característica aqui é que Cristo é o falar de Deus. Entonces aquí la primera característica que vemos es que Cristo es el hablar de Dios. Versículo 1. Versículo 1. No versículo 2, En el versículo 2, Ele é o resplendor da divindade de Deus. Él es el resplandor de la gloria de Dios, de la divinidad de Dios. Isto é, Y esto es, Cristo é aquele aonde a glória de Deus se expressa e se manifesta.
Cristo es aquel donde la gloria de Dios se expresa y se manifiesta. Em terceiro lugar, Y en tercer lugar, Cristo é a essência do caráter de Deus. Cristo es la esencia del carácter de Dios. Também está no versículo 3, Y lo vemos ahí en el versículo 3, quando diz ele é a expressão exata. donde dice aquí la expresión exacta. No texto original está caráter. En el texto original dice carácter. Ele é o caráter de Deus. Es el carácter de Dios. Em quarto lugar, Y en cuarto lugar, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ainda no versículo 3. Ahí también en el versículo Em 3. quinto lugar, En quinto lugar, Cristo é o Senhor no trono do Pai. Cristo es el Señor en el trono del Padre. Porque diz ainda no versículo 3, Porque aún en el versículo 3 depois dice, de nos limpar os pecados, ele sentou à destra da majestade nas alturas. dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amém. Em sexto lugar, Cristo é o Filho por geração eterna. Y en sexto lugar, Cristo es el Hijo por generación eterna. Está assim, porque qual dos anjos disse, Porque tu dice és acá, meu filho, eu hoje te gerei. ¿a quién de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Então aqui nós vemos duas coisas, ele é filho por geração eterna. Entonces aquí vemos dos cosas, Dios es Hijo por generación eterna. Em primeiro lugar, ele é o filho eternamente gerado no Pai. En primer lugar, él es el Hijo eternamente generado del Padre. Ele é Deus com Deus. Él es Dios con Dios. Quando João diz assim, no princípio era o verbo. Y en otra parte dice así, en el principio era el verbo. João 1:1. En Juan 1:1. 1:1. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Então nós vemos aqui co-inerência e coexistência. Entonces aquí vemos coinherencia y coexistencia. Então este é o primeiro lado Entonces eso por un lado, em que Cristo ele é eternamente gerado no Pai. es donde vemos que Cristo es eternamente generado por el Padre. Nunca criado, Nunca creado, porque ele é o Deus com Deus. porque Él es Dios con O Dios, eterno Filho. el eterno Hijo. Nunca confunda isso. Nunca confunda eso. Porém, temos o Filho gerado pelo Espírito no ventre de Maria na encarnação. Sin embargo, también tenemos la persona de gerado Cristo generada No ventre de Maria, en el vientre de María por meio do Espírito Santo. por medio del Espíritu Que coisa Santo. linda, irmãos. Y eso es algo muy lindo, hermano. Porque quando nós temos aqui Cristo, o Filho por geração eterna, nós temos essas duas grandes doutrinas. Porque cuando vemos aquí a Cristo generado por generación eterna, vemos estas dos grandes doctrinas. A eternidade do Filho La eternidad del Hijo e a encarnação do Filho. y la encarnación del Hijo. Então, junte todos esses pontos que nós encontramos aqui no capítulo 1 de Hebreus. Entonces, junte todos estos puntos que encontramos aquí en el capítulo 1 de Hebreos. E por último, Cristo é Deus com Deus. Y por último, Cristo es Dios con Dios. No versículo 8, En el versículo 8, diz: Por enquanto ao Filho diz, teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Então, amados irmãos e irmãs, prestemos bastante atenção aqui. Entonces, amados hermanos y hermanas, presten bastante atención. Quando ele está dizendo por esta razão, Cuando él dice aquí, por esta razón, estas 7 proposições estas 7 proposiciones sobre a pessoa e obra do Filho de Deus sobre la persona y obra del Hijo de precisa Dios, estar em nossa mente. eso es lo que debe estar en nuestra mente. Porque a igreja, ela tem perdido o avivamento. Porque la iglesia ha perdido su avivamiento. Porque ela perdeu a visão das glórias do nosso Senhor. O porque ella perdió la visión de las glorias de nuestro Ela Señor. perdeu a visão de quem é o Senhor Jesus. Ella perdió la visión de quién es el Señor Jesús. Sua universalidade, Su universalidad, sua exclusividade, su exclusividad, sua centralidade su centralidad, tem se perdido no meio do povo de Deus. es haberse perdido en medio del pueblo de Dios. Nós precisamos retornar a estas 7 proposições. Y necesitamos retornar a estas 7 proposiciones. Porque todo o nosso viver, Porque todo nuestro vivir, todo o nosso culto, todo nuestro nossa culto, devoção, nuestra devoción, nosso serviço nuestro tem que servicio estar centrado nesse fundamento, nessas 7 proposições. tiene que estar centrado en el fundamento de estas 7 proposiciones. Não adianta cantar sobre Cristo.
No nos sirve de nada cantar acerca de pregar Cristo, sobre Cristo. predicar acerca de Isso não Cristo, pode ser meramente conceitual. porque puede ser algo meramente conceptual. Nós precisamos de uma visão de Cristo encarnada dentro de nós. Nosotros necesitamos tener una visión de Cristo encarnada dentro de nosotros. Essa visão precisa ser governante. Y esa visión necesita gobernarnos. Aqui nós encontramos os 7 capítulos da visão celestial. Y aquí encontramos también 7 capítulos acerca de la visión celestial. Quando você toma esses 7 pontos aqui, Cuando usted toma estos 7 puntos de aquí, você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 9. usted va a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Você vai ver que aquela visão, ela destruiu toda a religiosidade que havia no coração de Paulo. Usted se da cuenta que aquella visión destruyó toda la religiosidad que había en el corazón de Pablo, Toda a hipocrisia, toda su hipocresía, isto é, todo o zelo de Paulo não passava de um zelo religioso. porque todo el ser de Pablo no pasaba de ser solamente algo religioso. Paulo era fiel àquilo que ele vivia na sua religião. Porque Pablo era fiel a aquello que él vivía de su religión. Mas quando ele viu Cristo naquele dia, Pero cuando él vio a Cristo en aquel día, embora ele perdesse a sua visão física, aunque él perdió su visión ele física, ganhou uma visão, ou ele ganhou a visão celestial. él ganó aquella visión celestial. A visão celestial é o caráter daquilo que é sobrenatural na nossa vida. Y la visión celestial es aquel carácter de lo que es sobrenatural en nuestra vida. Eu vou repetir isso novamente. Y yo les voy a repetir esto A nuevamente. visão celestial La visión é celestial aquilo que é o caráter sobrenatural em nossa vida. es aquello que tiene un carácter sobrenatural en nuestra É vida. a evidência do sobrenatural na nossa vida. Es la evidencia de lo sobrenatural en nuestra vida. Quando nós temos a visão correta de Cristo, Cuando nosotros tenemos una visión correcta de Cristo, essa não é apenas uma visão governante, no es solamente una visión que nos gobierne, porém uma visão transformadora. sino que también es una visión que nos transforma. Você entende como Paulo disse aos Filipenses: Y usted percibe como Pablo le dice a los filipenses, por amor do qual perdi todas as coisas. por amor del cual tengo todo por basura. Então, Perdí quando todo. você estuda a epístola aos Filipenses, Entonces, cuando usted estudia la epístola a los filipenses, essa epístola tem 2 grandes temas: esa epístola tiene 2 grandes temas. capítulo 1 e 2, En el capítulo 1 y 2, a experiência de Cristo. la experiencia de Cristo. Os capítulos 3 e 4, En los capítulos 3 y 4, a experiência de viver Cristo. la experiencia del vivir a Cristo. Então, no capítulo 1, Entonces, en el capítulo 1, Paulo vai mostrar que Cristo era a sua vida. Paulo vai mostrar que Cristo é a sua vida. Pablo va a mostrar que Cristo es su vida. Ele chega a dizer que Cristo deveria ser engrandecido no seu corpo. Y él llega a decir que Cristo debería ser engrandecido en su cuerpo. Essa é a experiência de Cristo. Y esa es la experiencia de Cristo. Irmãos, como nós vamos ter um avivamento se Cristo não for engrandecido no nosso corpo? Y hermanos, ¿cómo vamos a tener un avivamiento si Cristo no es O que engrandecido en nós nuestro queremos? cuerpo? Movimentos? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Movimientos? Avivamento baseado em música e orações? ¿Avivamiento basado en música y oraciones? Música e orações tem que ser resultado do avivamento. La música y las oraciones tienen que ser el resultado del A avivamiento. finalidade do avivamento não é músicas, Porque la finalidad del avivamiento no es la música, não é as nossas orações. no son nuestras O oraciones. objetivo do avivamento é Cristo ser engrandecido em cada um de nós. El objetivo del avivamiento es que Cristo sea engrandecido en nosotros. Nós não queremos um avivamento que se resuma a reuniões. Nosotros no queremos un avivamiento que se resuma solamente en O reuniones, avivamento tem que começar em mim, sino que el avivamiento tiene tem que que empezar en começar em mí, você, tiene que empezar en tem que usted, começar na minha casa, tiene que empezar en mi na minha casa, vida como homem, en mi vida como hombre, na minha vida como esposo, en mi vida como esposo, na sua vida como esposa, en su vida como no esposa, seu trabalho. su trabajo. Esse avivamento tem que atingir todas as esferas da nossa vida. El avivamiento tiene que impactar todas las esferas de nuestra vida. Como teremos avivamento se Cristo não for engrandecido no nosso corpo? ¿Y cómo vamos a tener un avivamiento si Cristo no es engrandecido en nuestro cuerpo? Esta é a experiência de Cristo. Esa es la experiencia de Cristo. E no capítulo 1, Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo. En el capítulo 1, Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo.
No capítulo 2, ele vai mostrar que Cristo é o nosso modelo. En el capítulo 2 nos va a mostrar que Cristo es nuestro modelo. Ele é um modelo para nós. Él es un modelo para Ele é nosotros. o homem medida de Deus. Él es el hombre que es la medida de O Dios. varão medida de Deus. El varón medida de O Dios. padrão de Deus para nós. El patrón de Dios para en su nosotros. Hijo. Es su Hijo. Irmãos, como que nós podemos agradar a Deus? Hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos agradar a Dios? Como que as minhas orações podem chegar a Deus? ¿Y cómo es que mis oraciones o nuestras oraciones pueden llegar a Dios? Como eu posso ter uma vida agradável diante de Deus? ¿Cómo puedo tener una vida agradable delante de Dios? Em nós não habita bem algum. Y no, Não habita bem algum. en mí no habita ningún bien. Em Romanos capítulo 7, versículo 24, En Romanos 7:24, Paulo vai tratar ali de uma maneira muito especial Pablo va a tratar algo allí de una manera muy especial sobre a lei de Deus sobre la ley de Dios e a lei do pecado. y la ley del pecado. Então nós temos a lei de Deus. Entonces tenemos la ley de Dios Diante da lei de Deus, E de nós la- estamos condenados. y delante de la ley de Dios estamos condenados. Escute o que eu vou te dizer. Y escuchen lo que les voy a decir. Deus não cometeria nenhuma injustiça Dios no cometería ninguna injusticia se me mandasse para o inferno. si me mandara a mí al infierno. Deus não cometeria nenhuma injustiça Dios no estaría cometiendo ninguna se injusticia mandasse todos nós aqui para o si inferno. nos manda a todos nosotros aquí É para o el que infierno. nós merecíamos. Es lo que nosotros merecemos. Porque diante da lei de Deus, todos nós estávamos condenados. Porque delante de la ley de Dios todos nosotros estamos condenados. Mas aqui no final de Romanos capítulo 7, Pero aquí al final de Romanos capítulo 7 nós vamos encontrar a lei de Deus e também a lei do pecado. vamos a encontrar no solo la ley de Dios, sino también la ley del pecado. Se diante da lei de Deus nós estamos condenados, Si delante de la ley de Dios estamos condenados, por causa da lei do pecado nós estamos mortos. por causa de la ley del pecado estamos muertos. Então nós somos culpados Entonces somos e culpables condenados. y condenados. Aí Paulo vai dizer assim no versículo 24. Y ahí vemos que dice en el versículo 24, Ele, em algumas versões, esta palavra está suavizada. en algunas versiones esta palabra está suavizada, Diz assim, miserável. dice miserable, Mas não é esta palavra. pero esa no es la palabra, É desgraçado. es desgraciado. Me perdoe usar esta palavra. Y perdón que use esta palabra, Desgraçado. desgraciado, Alguém que não merece a graça. alguien que no merece la Sabe qual gracia. é o exemplo disso? ¿Y sabe cuál es el ejemplo de esto? Um criminoso entra dentro de uma casa. Un criminal entra en una casa E ali naquela casa tem um casal e seu filho único. y aquí en esa casa está el matrimonio con su único hijo. E aquele criminoso entra e mata o único filho daquele casal. Y aquel criminal entra y mata al único hijo de este Y él matrimonio. foge. Y él huye. Porém, algum tempo depois, os policiais ligam e dizem para aquele casal: encontramos o assassino do seu filho. Pero tiempo después los policías llegan y le dicen a aquel matrimonio, encontramos a los asesinos de tu hijo. E aquele casal vai até onde aqueles policiais estão com aquele assassino. Y aquel matrimonio va a ir hasta donde los policías que ya atraparon a aquel asesino. E os policiais dizem assim para aquele casal: o que vocês querem que façamos a este marginal? Y los policías le dicen a este matrimonio, ¿qué es lo que ustedes quieren que le hagamos a este E aquele criminal? casal diz assim: queremos tomá-lo como nosso filho. Y aquel matrimonio dice así, queremos tomarlo como nuestro hijo. A graça de Deus é Deus dar a nós o que nós não merecemos. La gracia de Dios es darnos a nosotros aquello que no merecemos. A misericórdia é Ele não dar o que nós merecemos. La misericordia no nos da lo que merecemos. Isto é graça. Y esto es gracia, Mas nós éramos os desgraçados. porque somos desgraciados. Ele nos deu o que não merecíamos. Él nos dio lo que no merecíamos. Ele não nos deu o que nós merecíamos. Y no nos dio lo que Mas Deus, merecíamos. sendo rico em misericórdia, Pero Dios, siendo rico en por misericordia, causa do grande amor com que nos amou, por causa de aquel gran amor con que nos estando amó, nós mortos em nossos delitos e pecados, estando nosotros muertos en nuestros delitos nos y deu pecados, vida juntamente com Cristo. nos dio vida juntamente con Pela Cristo. graça sois salvos. Por gracia somos E salvos. isto não vem de vós. Y esto no es de nosotros. Sabe o que quer dizer? É isto. ¿Y qué es lo que quiere decir? Y esto, Aqui em Efésios 2:8, aquí en Efesios 2:8, que nem a graça ¿quién es la gracia? e nem a fé ¿Quién es la fe? vieram de nós. Ni la gracia ni la fe vinieron de nosotros. Porque o nosso autor e consumador da fé é Jesus. Porque nuestro autor y consumador de la fe es Jesús. E isso não vem de vós. Y eso no es algo que venga de nosotros. Nem a graça e nem a fé. Ni la gracia ni la fe. Como inicia esse capítulo 2 de Efésios? Y como dice el capítulo 2 de Efesios, Vos deu vida, Él nos dio vida porque estávamos mortos. porque estábamos muertos. Vos deu vida, Nos dio vida
quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. cuando estábamos muertos en nuestros delitos Então y nós, pecados. como mortos em delitos e pecados, nós não podíamos ter nem a graça e nem a fé. Entonces, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, no Por podíamos eso- ni tener la gracia ni tener la fe. Em Cristo, Deus nos deu tudo o que precisávamos. Por eso es que en Cristo Dios nos dio todo lo que necesitábamos. Isso não vem de vós, Y esto no viene de é vosotros, dom de Deus. es don de Dios. O dom de Deus El don de Dios não é a salvação, no es la salvación, é Cristo. es Cristo. A nossa salvação Nuestra salvación não é um estado no qual nós nos encontramos. no es un estado en el cual nosotros nos A encontramos. nossa salvação é uma pessoa. Nuestra salvación es una persona. Ele é o amor de Deus. Él es el amor de Dios. Ele é a graça de Deus. Él es la gracia de Dios. Ele é a misericórdia de Deus. Él es la misericordia de Nós não Dios. éramos dignos, Nosotros no éramos dignos, mas Ele nos fez dignos. sino que Él nos hizo dignos. Que coisa linda, meus irmãos. Qué cosa linda, mis hermanos. Então você consegue entender aqui? Entonces usted consigue entender aquí. Aqui nós vamos ver algo. Nós éramos os desgraçados. Aquí nosotros vamos a ver algo y es que éramos unos desgraciados, Segundo a lei de Deus e a lei do pecado. según la ley de Dios y la ley del pecado. Porém, quando você abre Romanos capítulo 8, versículo 1, Pero cuando usted abre Romanos 8:1, nós vamos encontrar uma outra lei. vamos a encontrar otra ley. Veja que primeiro nós temos a lei de Deus e a lei do pecado. Entonces ya teníamos la ley de Dios y la ley del pecado. No versículo 25 de Romanos capítulo 7, En Romanos 7:25, e eu louvo a Deus que Romanos 7 não termina no versículo 24. y yo alabo a Dios porque Romanos 7 no termina en el versículo 24. Porque no versículo 25 diz assim: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque el versículo 25 dice así: pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús. E no versículo 1 do capítulo 8, Y en el versículo 1 del capítulo 8 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque nós fomos livrados por causa da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque nosotros fuimos librados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Uma lei não destrói outra lei. Y una ley no destruye otra ley. Por exemplo, se você joga um alfinete aqui, o que vai acontecer? Por ejemplo, si usted deja caer aquí un alfiler, ¿qué va a acontecer? Ele vai cair, Va a caer, porque tem uma lei. porque tiene una ley. E por causa desta lei, Y por ele vai causa de esa cair. ley, él va a caer. Mas um avião voa e não cai. Pero el avión vuela y no cae. E por quê? ¿Y por qué? Porque ele está debaixo de uma outra lei. Porque él está bajo otra ley. Uma lei supera a outra lei. Porque una ley supera a otra A ley, lei da aerodinâmica. que es la ley de la aerodinámica. Nós estávamos debaixo da lei do pecado. Y nosotros estábamos bajo la ley del A lei do pecado. pecado ainda existe. La lei del pecado aún existe. Mas Deus nos colocou na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Pero Dios nos puso en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Então, quando você olha para todas estas proposições, Entonces, cuando usted ve todas estas proposiciones, você vai ver a grandeza deste varão medida. usted va a ver la grandeza de este varón medida. Aquele que é o padrão de Deus para nós. Aquel que es el patrón de Dios para Esse nosotros. que está no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Ese que está en el capítulo 2 en la epístola a los Ele é o Filipenses. nosso modelo. Él es nuestro Paulo modelo. diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Y Pablo dice que esté en vosotros ese mismo sentimiento que estuvo en Cristo Que ele, Jesús. sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Que él, siendo Dios, no estimó como gran cosa el ser, Antes, ele se esvaziou. del ser Dios, sino que él se despojó. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esse é o nosso modelo. Él es nuestro modelo. Esse é o nosso estilo de vida. Ese es nuestro estilo de vida. Essa é a experiência de Cristo. Esa es la experiencia de A Cristo. experiência de Cristo tem que ser a nossa experiência de vida. Y la experiencia de Cristo tiene que ser nuestra experiencia de vida. Não há nenhum homem que possa dizer: eu sou muito experiente. No hay ningún hombre que pueda decir yo soy muy experimentado. Você pode passar por muitas provas, Usted puede pasar por muchas por pruebas, muitas lutas, por muchas luchas, por muitas situações difíceis. por muchas situaciones E difíciles. você pode achar que isso te faz experiente. Y usted puede creer que eso lo hace una persona Mas um dia você experimentada. vai se equivocar. Pero usted se va a equivocar. Essas não são as experiências que nós buscamos. Porque esas no son las experiencias que nosotros A buscamos. nossa verdadeira experiência é a experiência de Cristo. Nuestra verdadera experiencia es la experiencia de Cristo. O que forma o nosso caráter não são as experiências na vida, Y lo que forma nuestro carácter no son las experiencias não de são vida, as tribulações. no son las O que tribulaciones. forma o nosso caráter é Cristo. Lo que forma nuestro carácter es Cristo. Esses padrões que muitas vezes viram chavões de retórica religiosa. El- Esses padrões
que viram chavões de retórica Chavões religiosa. que- Chavões. Sí. Esses modelos, Ok. esses ditos, ¿Dichos? Ok. ditos se tornam padrões religiosos. Sí, ok. Otra vez. Esses ditos que se tornam esses padrões religiosos. Porque tenemos estos dichos que nos forman como unos patrones religiosos E muitas vezes os irmãos usam até mesmo como ensinamento, y que incluso los hermanos los utilizan como enseñanzas, como se as experiências modelassem o nosso caráter. como si aquellas experiencias modelaran nuestro carácter. Não. No, A nossa experiência é uma pessoa. porque nuestra experiencia es una persona. Nós precisamos buscar a experiência de Cristo. Nosotros necesitamos buscar la experiencia de Cristo. O que nos transforma, nos forma e nos conforma é Cristo. Porque lo que nos forma, nos transforma y nos conforma es Cristo. 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 Então nós precisamos buscar a experiência de Cristo. Entonces necesitamos buscar esa experiencia de Cristo. Esse é o capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Y ese está en el capítulo 2 de la epístola a los No Filipenses. capítulo 3 e capítulo 4, nós temos a experiência de viver Cristo. En el capítulo 3 y 4 tenemos la experiencia del vivir de Cristo. Nos versículos 12 a 14, vou citar apenas esses. Los versículos 12 al 14, Gostaria que você abrisse sua Bíblia. me gustaría que abrieran sus Biblias Filipenses, en Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aqui você vai ver algo muito especial. Y usted va a ver aquí algo muy especial. Você pode ler? Pode ler. Filipenses 3, 12 a 14. Del 12 al 14. Sim. Filipenses 3 del 12 al 14. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amém. No final do versículo 12, ele diz: fui tomado por Cristo Jesus. Al final del versículo dice que fui tomado o fui asido por Cristo Jesús. Esta é uma experiência de viver Cristo. Y esta es la experiencia de vivir Cristo. Mas ele diz: irmãos, não julgo haver alcançado, Pero aquí también dice, hermanos, yo no considero haberlo alcanzado mas uma ya, coisa faço, pero una cosa hago, esquecendo das coisas que para trás ficam. olvidando ciertamente lo que queda atrás. E precisamos esquecer, irmãos. Necesitamos olvidar, Sabe por hermanos. que muitas pessoas hoje sofrem de problemas psicológicos? ¿Y saben por qué muchas personas hoy sufren de problemas psicológicos? Porque elas não esquecem o passado. Porque ellas no olvidan el pasado. Irmãos, Deus, do nosso passado, Ele esquece. Hermanos, Dios se olvida de nuestro pasado. Eu sei que esta é uma palavra improvável para Deus. ¿Y usted cree que eso es algo improbable para Dios? Esquecer. ¿Olvidar? Nós sabemos que Deus não esquece no sentido original da palavra. Y sabemos que Dios en realidad no olvida en ese sentido original de la palabra. Mas o que significa Deus esquecer? Pero ¿qué es lo que significa que Dios olvida? Ele não joga na nossa face aquilo que Ele já perdoou. Él no nos echa en cara en nuestra cara aquello que Él ya perdonó. Quantos de nós aqui carregamos o pecado da culpa? ¿Cuántos de nosotros aquí cargamos con ese pecado de la O que culpa? significa isso? ¿Y qué significa Coisas eso? do passado que esmagam seu coração hoje. Cosas del pasado que siguen aplastando hoy nuestro E que corazón. produz no seu coração a incredulidade. Y aquí vemos que se introdujo en el corazón la incredulidad. De não sentir a paz que o sangue de Cristo Jesus apagou toda a sua história na velha vida. De aquella paz de que Jesús pagó toda su historia, de toda aquella vida. Uma das coisas que Satanás gosta de fazer é levar-nos a olhar para trás. Y una de las cosas que a Satanás le gusta hacer es hacernos ver hacia atrás. Sabe por que muitos cristãos eles são medíocres na espiritualidade? Y ¿saben por qué algunos cristianos tienen como una media espiritualidad? Mediocridade. Una mediocridad Na en su espiritualidad, Porque eles sempre ficam olhando para trás. porque siempre se quedan mirando hacia atrás. Para com isso, meu irmão e irmã. Deténganse con eso, hermanos. Avance na Avance sua vida cristã. En su vida Paulo cristiana. diz assim: eu prossigo para o alvo, Y Pablo dice así, yo persigo ese objetivo, para o prêmio da soberana vocação. persigo esa meta para el premio del soberano Esta llamamiento. palavra soberana Y esta palabra vem soberana de termo no original grego viene de un término en el griego que original traz a ideia de ascensional.
que trae una idea como de algo ascendente. A vida cristã num plano mais alto. La vida cristiana en un plano más alto. Isto é avivamento. Y eso es lo que es avivamiento. Avivamento é libertação. Avivamiento es libertad. Saímos da mediocridade espiritual De salir de esa mediocridad e espiritual vivemos a vida cristã num plano mais alto. y vivir una vida cristiana en un plano más alto. Se você quer experimentar o avivamento na sua vida, Si usted quiere experimentar un avivamiento en su você vida, precisa abandonar de uma vez por todas o seu olhar para o passado usted necesita abandonar de una vez por todas estar mirando hacia el pasado e confiar que o sangue de Cristo Jesus y confiar que la sangre de Cristo Jesús tanto apagou todas as falhas e pecados que você já cometeu, Él ya pagó por todas esas fallas y pecados que usted ya cometió como abriu um caminho ascensional para o trono da graça, y que nos abre al mismo tiempo un camino que es ascendente hacia el trono de la gracia, aonde você pode se achegar confiadamente, donde usted puede llegar a acercarse confiadamente, com toda alegria, con toda alegría, com toda satisfação. con toda satisfacción. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y vamos para o hermanas, último ponto aqui de Filipenses. vamos a ir al último punto aquí en No Filipenses. capítulo 4, En el capítulo 4 vamos ler aqui a partir do versículo 12, vamos a leer a partir del versículo 12, apenas o versículo 12 e 13. solamente el versículo 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Então nós vimos que no capítulo 3, Entonces vimos que en el capítulo 3, Cristo era o alvo de Paulo. Cristo era ese objetivo, la meta de Pablo. Qual que é o seu alvo? ¿Y cuál es su objetivo? É ter um bom casamento? ¿Es tener un buen matrimonio? É ter um bom emprego? ¿Es tener un buen empleo? É ter uma boa casa? ¿Tener una buena casa? Qual é o seu alvo? ¿Cuál es su objetivo? Meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos ter nenhum outro alvo que não seja Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, no podemos tener otro objetivo, otra meta que no sea Cristo. Porque se você tiver qualquer uma dessas coisas em satisfação no seu coração, Porque si usted tiene alguna de estas cosas como la satisfacción de su você corazón, vai se frustrar. usted se va a frustrar. O nosso alvo é Cristo. Porque nuestra meta es Cristo. Sabe o que eu espero encontrar no meu casamento? Entonces lo que yo espero encontrar en mi matrimonio, Cristo. Cristo. Porque sem Cristo no meu casamento, eu vou fracassar. Porque sin Cristo voy a fracasar en mi matrimonio. Em qualquer área da nossa vida, En cualquier área de nuestra vida nós precisamos encontrar Cristo. necesitamos encontrar a Cristo. Ele precisa ser o nosso alvo de vida. Él necesita ser nuestro objetivo Não de vida. faça nenhum projeto nessa vida que você não tenha Cristo como alvo. No haga ningún proyecto en su vida en el cual no tenga a Cristo como objetivo. Por que muitas pessoas fracassam no casamento, na sua vida, em todas as esferas? Y porque muchas personas fracasan en su matrimonio y en todas las demás esferas de su vida. Porque buscaram a felicidade, Porque buscaron la felicidad, buscaram o prazer, buscaron un placer, buscaram a segurança buscaron su seguridad e não buscaram Cristo. y no buscaron a Cristo. Cristo tem que ser o nosso alvo. Cristo tiene que ser nuestro E a objetivo. única forma de você alcançar este alvo Y la única manera en que usted alcance este objetivo é ter esta vida ascensional. es teniendo esta vida que va ascendiendo. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, o grande trabalho de Satanás em nossa geração é manter a igreja medíocre. el gran trabajo de Satanás en esta generación es mantener a la iglesia mediocre. Nós podemos ter cultos recheados de cânticos, boas palavras, muitos entretenimentos. Podemos tener cultos que estén llenos de palabra, de cánticos, de muchos entretenimientos. Porém, podemos ter com tudo isso, espiritualmente, uma vida medíocre. Pero aún con todo eso podemos estar teniendo una vida mediocre espiritualmente hablando. Satanás não se importa de andar de mãos dadas conosco. Manos dadas es... Satanás não se importa de andar de mãos dadas conosco. Manos dadas. Mãos dadas. ¿Qué es manos dadas? Duas mãos. Ok. A Satanás no le importa mantenernos como de la mano en este camino, llevarnos de la mano en este camino. Se nós continuarmos na mediocridade, Y si continuamos en esta mediocridad, ele não será nosso inimigo. Él no será nuestro Ele enemigo. terá nome de inimigo. Terá nome de inimigo. a él le damos ese nombre de enemigo, Porém, ele será o nosso amigo. pero en realidad sería nuestro Ele amigo. não fará nenhuma oposição. Él no nos va a hacer ninguna Você pode oposición. ver quantas denominações de grupos cristãos parece que estão vivendo uma grande prosperidade. Ustedes pueden ver cualquier denominación o muchas denominaciones de grupos cristianos que aparentemente están viviendo como una gran prosperidad.
Sabe por quê, irmãos? ¿Y sabe por qué, hermanos? Fora do alvo. Porque fuera de ese Não é, objetivo, o alvo não é Cristo. porque su objetivo no es O alvo Cristo, é a instituição. su objetivo es la institución. O alvo é o seu programa de culto. Su objetivo, su meta es O alvo su culto. são os seus líderes. Su objetivo son sus Isso não é líderes. igreja, irmãos. Solamente la iglesia, hermanos. Igreja para nós, ela tem que ter uma base bíblica. Porque la iglesia para nosotros debe tener una base bíblica. Igreja para nós é aquilo onde Cristo é o fundamento e é o cabeça. La iglesia para nosotros es donde Cristo es el fundamento y la cabeza. A igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Então preste bastante atenção. Entonces presten bastante atención. Aqui, agora no capítulo 4, Paulo vai dizer que Cristo é o seu tudo. Aquí en el capítulo 4, Pablo va a decir que Cristo es su todo. Esta é a experiência de viver Cristo. Esta experiencia de vivir a Cristo. Quando nós, como igreja, temos essa experiência de viver Cristo, Y cuando nosotros como iglesia tenemos esas experiencias de vivir a Ele é Cristo, o nosso alvo. Él es nuestra meta, nuestro Ele é o objetivo. nosso tudo. Él es nuestro todo. Veja que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Miren que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aonde está a força desse versículo 13? ¿En dónde está la fuerza de este versículo 13? Tudo posso? ¿Todo lo puedo? Não. No, ahí no está. Naquele que me fortalece. En aquel que me fortalece. Aqui está a grande ênfase. Aquí está el gran énfasis. Esta é a experiência de viver Cristo. Esta es la experiencia de vivir a Cristo. Então vamos voltar para Hebreus capítulo 1 e 2. Entonces vamos a volver ahora a Hebreos capítulo 1 y 2. Então lembre-se que eu estava dizendo para vocês que Paulo ele teve esta visão de Cristo. Entonces recuerden que yo les estoy diciendo que Pablo tiene esta visión de Lá Cristo no caminho de Damasco. aquí en el camino a Damasco. Lembra quando ele caiu por terra, ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, Y recuerden que él cayó a tierra cuando escuchó aquella voz que le dijo, Saulo, Saulo, por que me persegues? ¿por qué me persigues? Aqui Saulo aprendeu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Y aquí Pablo aprendió que aquel que toca a la iglesia de Cristo está tocando a Cristo. Ele viu que Cristo e a igreja é um. Él vio que Cristo y la iglesia son uno. E quando o nosso Senhor Jesus diz: eu sou Jesus, Y cuando el Señor Jesús dice, yo soy Jesús, para Paulo, que era fariseu dos fariseus, y para Pablo que era fariseo de los fariseos, só havia eu sou. solamente había un yo soy. Aquele que está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aquel que está registrado en Éxodo 13, 14. Quando Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Os judeus, eles não conjugavam a primeira pessoa do presente ou do indicativo. Los hebreos no conjugaban esa primera persona en el presente Do indicativo. del indicativo. Porque isso para eles era sagrado. Porque eso para ellos es sagrado. Só Deus é o eu sou. Solamente Dios es el yo soy. E aqui Paulo viu que Cristo é Deus com Deus. Y aquí Pablo vio que Cristo es Dios con Dios. E não somente Deus com Deus. Y no solamente Dios con Dios, Se é aquele que é um com Deus, sino que es aquel que es uno con Dios. é também um com a sua igreja. Y que también es uno con su Que iglesia. verdade preciosa, irmãos. Y eso es una verdad preciosa, É hermanos. isto que esse autor quer nos mostrar. Y eso es lo que este autor nos quiere Essa mostrar. revelação de Cristo. Esta revelación de Cristo. Essa revelação ela não pode ser meramente doutrinária, Y esta revelación no puede ser algo solamente doctrinal, conceitual. algo que sea solo Ela conceptual, precisa ser uma verdade encarnada dentro de nós. sino que necesita ser una verdad encarnada en nosotros. A experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. La experiencia de Cristo y la experiencia de vivir a Cristo. Sem isso, irmãos, Sin eso, não há hermanos, avivamento. no va a haber avivamiento. Vai ter movimentos. Va a haber movimientos. Avivamento não é movimentos. Y avivamiento no es lo mismo que movimiento. Nós não podemos ter um avivamento doutrinado com músicas. Porque no podemos. Não podemos. No podemos tener un avivamiento doctrinal solamente con música Com orações. o con oraciones. Não, meus irmãos. No, mis hermanos. Em primeiro lugar, En primer lugar, se queremos experimentar um avivamento, si queremos experimentar un avivamiento, precisamos ter uma visão das glórias do nosso Senhor Jesus. necesitamos tener una visión de las glorias de nuestro Señor Aquele Jesús. que é o falar de Deus. Aquel que es el hablar de Dios. Aquele que é o resplendor
da glória de Deus, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquele que é a essência do caráter de Deus, aquel que es la esencia del carácter de Dios, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquele que é o Senhor no trono do Pai, aquel que es el Señor en el trono del Padre, aquele que é o Filho por geração eterna, aquel que es Hijo por generación eterna, e por último, E por aquele último, que é Deus com Deus. aquel que es Dios con Dios. Aí o escritor da Epístola aos Hebreus diz assim que nós temos que nos apegar estas verdades com firmeza. Y estas son las verdades que la epístola de los Hebreos nos muestra y que las tenemos que agarrar con firmeza. Porque a igreja tem entrado nesse triste estado da apostasia. Porque la iglesia ha entrado en este triste estado de la apostasía. Porque ela não tem segurado estas verdades com firmeza. Porque no aseguró estas verdades con firmeza. Não trata como prioridade. No las trata como una prioridad. Não trata como aquilo que é essencial para a sua vida, significado e identidade. No lo trata como aquello que es esencial en su vida con significado e identidad. Meus irmãos, isso é uma tragédia. Y mis hermanos, esto es una Que o tragedia. Espírito Santo venha e glorifique Cristo na nossa vida. Que el Espíritu Santo venga y glorifique a Cristo en Nós não nuestra vida. podemos resistir ao Espírito Santo. No podemos seguir resistiendo al Espíritu Santo. 3 pecados que a igreja tem cometido. Y 3 pecados que la iglesia ha cometido, Lá em Atos 7, lo vemos en Hechos nós 7. vemos aquela grande mensagem sobre resistir ao Espírito Santo. Vemos aquel mensaje acerca de resistir al Espíritu Que Santo. tragédia, irmãos, nós resistir ao Espírito Y Santo. qué tragedia, hermanos, es esta de resistir al Espíritu O que Santo. significa resistir ao Espírito ¿Y Santo? qué significa resistir al Espíritu Santo? É não permitir que Ele glorifique Cristo em nós e entre nós e por meio de nós. Es no permitir que Él glorifique a Cristo en nosotros, en medio de nosotros y a través de nosotros. Isso é muito grave, irmãos. Y eso es algo muy grave, hermano. Podemos estar resistindo o Espírito. Podemos estar resistiendo al E Espíritu. muitas vezes tomados de sensacionalismo emocional. Y podemos habernos tornado en un emocionalismo emocional, sentimental. Sensacionalismo emocional. Sensacionalismo emocional. Então nós podemos achar que isso é ser cheio do Espírito Y Santo. podemos creer que eso es estar llenos del Espíritu Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito ¿Y Santo? saben lo que es ser lleno del Espíritu Santo? É ser cheio de Cristo. Es ser llenos de Cristo. Porque ser cheio do Espírito Santo Porque ser llenos del Espíritu não é Santo teatro espiritual. no solamente es un hecho espiritual, Não é sensacionalismo emocional. no es un sensacionalismo emocional, Não é uma alegria qualquer. no es solamente una alegría cualquiera. Ser cheio do Espírito Santo Ser llenos del Espíritu é ser Santo cheio da sua vida es ser llenos de su vida e do seu poder. y de su É poder, ser cheio de Cristo. es ser llenos de É Cristo ter a experiência de Cristo. y de la experiencia de Cristo. É a experiência de viver Cristo. Es esa misma experiencia de vivir Então Cristo. nós precisamos entender isso. Entonces necesitamos entender esto. Há uma necessidade, irmãos, que nesse tempo Tenemos una necesidad o en este Espírito tiempo Santo venha magnificar e glorificar Cristo em nós, entre nós e por meio de nós. es que el Espíritu Santo venga a magnificar a Cristo entre nosotros, en medio de nosotros y por nosotros. Então, do contrário, nós estamos resistindo a Ele. Por el contrario, lo estamos E resistiendo. Satanás, ele sabe usar todas as suas artimanhas. Y Satanás sabe utilizar todas sus artimañas. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. Y lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, Versículo 10. en el versículo Ele 10. diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos de toda a armadura de Deus, Vestidos de toda la armadura de Dios, para que possais resistir no dia mau. para que podáis estar firmes o resistir Aí en ele el diz día assim: malo. porque nossa luta não é contra carne e sangue, Porque ahí nosotros vemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, é contra principados, potestades, sino contra principados, contra os potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra as hostes espirituais da maldade. contra las huestes espirituales de maldad. Agora observe que no versículo 12 ele diz assim: as astutas ciladas do diabo. Y miren que en el versículo 12 dice que como las astucias del enemigo, Ciladas, as astutas ciladas. las astutas Ciladas, celadas, ciladas, enganos. los engaños astutos del enemigo. Esta palavra ciladas não tem em espanhol? No. Como trampas, Trampas. Sí, trampas. Trampas. Esta palavra trampas, do texto original, fala de métodos
imperceptíveis e invisíveis de Satanás. Esta palabra trampa se refiere como a esos métodos imperceptibles que utiliza Satanás. E invisíveis. Y también imperceptibles e invisibles que Esse utiliza é o Satanás. ponto, irmãos. Ese es el punto, Nós hermanos. precisamos de discernimento Necesitamos de discernimiento para ver como o inimigo pode estar nos amarrando, para ver cómo el enemigo nos está como amarrando, nos enganando. engañándonos. Como muitas vezes ele nos coloca em torno de coisas que não é o Senhor. Y como él a veces nos pone en torno de cosas que no son del Señor. E ficamos em torno disso achando que estamos glorificando a Deus. Y creemos que en medio de todo eso estamos glorificando a Dios. Mas Deus não está aí. Pero Dios no está ahí. Lembra de Êxodo capítulo 32? ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 32? Quando o povo se aproxima de Arão e pede que ele faça um bezerro de ouro. Cuando el pueblo llega a Aarón y les dice que les haga un becerro de oro. E ele faz o bezerro de ouro. Y él hace el becerro de oro. E ele diz: Eis aí Israel, o vosso Deus. Y les dice, he aquí Israel, tu Dios. Sabe o que aconteceu ali? ¿Y saben qué aconteció allí? Aviltamento. El Aviltamento. avivamiento. Aviltamento. No. Vileza. Ah, Desonra. ocurrió fue una vileza, una deshonra. Esta palavra em português é aviltamento. Esa palabra en portugués es como un avilamiento, avildamiento. Aviltamento. Esta palavra é desonra, é vileza. Esa palabra significa deshonra, vileza. Não é um avivamento. No es avivamiento. Aí o que você vai encontrar no capítulo 32? Y eso es lo que usted va a encontrar en este capítulo 32, Este aviltamento. que es un avildamiento, Esta vileza, que es esta desonra. una vileza, una deshonra. Ali está o povo, Y aquí está el pueblo, em torno do bezerro, en torno de ese becerro, crendo que estavam agradando a Deus. creyendo que estaban agradando a Dios. Deus ordena a Moisés que desça porque o povo havia se desviado. Y Dios le dice a Moisés que descienda porque el pueblo ya se había desviado. O que aconteceu aqui? ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Deus veio e julgou o povo. Dios vino y juzgó al pueblo. Quase 5.000 pessoas morreram. Casi 5,000 personas murieron. Mas há um paradoxo muito lindo aqui. Pero aquí también hay una paradoja muy linda Em aquí. meio a essa tragédia, En medio de esta há tragedia um lindo paradoxo. hay una linda Você paradoja. vai ver no capítulo 13, versículo 7 de Êxodo. Usted va a ver en el capítulo 13, 7 de Éxodo. 33. 13, 33. 33, versículo 7. 33, 17 de Éxodo. Versículo 7. 7. Aqui você vai ver que Moisés, em meio a toda aquela grande tragédia, En el 33, 7 usted va a ver que Moisés, en medio de toda esta gran tragedia, ele arma o seu tabernáculo. él Arma o seu tabernáculo. arma su tabernáculo. E esse tabernáculo é chamado do tabernáculo da congregação. Y este tabernáculo es llamado el tabernáculo de la congregación. No hebraico você vai encontrar mais duas palavras para esse tabernáculo. Y en hebreo usted va a encontrar dos palabras para este tabernáculo. Tabernáculo da presença de Deus El tabernáculo de la presencia de Dios e tabernáculo da revelação. y el tabernáculo de la revelación. Então, aqui no capítulo 33, versículo 7, Entonces aquí en el 33, 7 nós temos o tabernáculo de Moisés, tenemos el tabernáculo de Moisés, o tabernáculo da revelação, el tabernáculo de la da revelación, presença de Deus la presencia de e Dios da comunhão com Deus. y la comunión con Dios. E lá no capítulo 32, Y en el capítulo 32 nós temos o bezerro de ouro. tenemos el becerro de oro. Aqui nós temos aquilo que não é o avivamento, Y aquí tenemos aquello que no es un aquilo que é avivamiento, uma desonra. aquello que es deshonra. Sabe o que eu quero dizer para vocês, ¿Y irmãos? saben lo que les quiero decir, Se hermanos? nós não vivemos um avivamento, Que si nosotros no vivimos un avivamiento, se nós não estamos perseguindo, si no lo estamos se persiguiendo, nós não estamos buscando este avivamento, si no estamos buscando este avivamiento, então nós estamos vivendo uma desonra. entonces estamos viviendo en deshonra. Deus não quer o seu povo em uma esfera que não seja o avivamento. Dios no quiere a su pueblo en una esfera que no sea el avivamiento. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. Porque el avivamiento es la condición normal de la vida de la Então, iglesia. aqui no capítulo 33, Entonces aquí en el capítulo nós 33 vamos ver o tabernáculo de Moisés. vamos a ver el tabernáculo de Moisés. Esse tabernáculo tinha 3 fundamentos. Y este tabernáculo tenía 3 fundamentos. No versículo 13 do capítulo 33, En el versículo 13 del capítulo 33, você vai ver a presença de Deus. usted va a ver la presencia de Dios. No versículo 15, Desde el versículo 15, aqui você vai ver em cada um desses itens que eu vou citar,
os fundamentos do tabernáculo de Moisés. Ustedes van a ver aquellos ítems que yo voy a citar que son los fundamentos del tabernáculo de Moisés. No versículo 13, En el versículo 13, os caminhos de Deus. los caminos de Dios. No versículo 15, En el versículo 15, a presença de Deus. la presencia de Dios. E no versículo 18, En el versículo 18, a glória de Deus. la gloria de Dios. Algo que o irmão Jair trouxe com muita propriedade para nós hoje pela manhã. Algo que ya el hermano nos trajo con mucha propiedad para nosotros A glória esta de mañana. Deus. La gloria de Dios. Só que quando você estuda a questão do assunto da glória, Solo que cuando usted estudia este asunto de la você gloria, vai ver que isso tem a ver com a face de Deus. usted va a ver que es como ver el rostro de Dios. Meus irmãos, três coisas importantes. Y hermanos, aquí tres cosas Os caminhos de importantes. Deus. Los caminos de Dios. Moisés diz para Deus: mostra-me teus caminhos, ou mostra-me teu Y caminho. vemos cuando se le dice a Dios, Dios, muéstrame tus caminos o Não, tu não camino. era o caminho para Canaã, Y no era el camino para Canaán, esse era o caminho para o alto. sino que era el camino a lo alto. Moisés não entrou em Canaã. Moisés no entró en Canaán. Será que Moisés perdeu? ¿Será que Moisés perdió? Não, Moisés não perdeu. Moisés no perdió. Em Deuteronômio 34 diz que Moisés falava com Deus face a face. Porque ahí vemos que en el 34 dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. A face de Deus é maior do que Canaã. Y la cara, el rostro de Dios es mayor que Canaán. Mas eu quero te dizer algo. Y lo que yo quiero decir Moisés es algo. estava pedindo para Deus que revelasse para ele os seus caminhos. Y Moisés le estaba diciendo a Dios que le revelara a él sus A caminos. Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés. Y la Biblia dice que Dios le reveló sus O caminos que a são os Moisés, caminhos de Deus? que son los caminos de Dios. São os atos governamentais de Deus. ¿Y qué son los caminos de Dios? Los actos que gobiernan, gubernamentales de Dios. Tem a ver com o plano de Deus e o propósito de Deus. De dejar ver el plano de Dios y el propósito de Dios. Tem a ver com uma vida de intimidade com Deus. De ver esa vida de intimidad con Dios. Mas não só isso. Pero no solo Há eso, um outro fundamento. hay otro A fundamento. presença de Deus. La presencia de Dios. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés les dice, si tu presencia no fuera con nosotros, no nos haga salir de este lugar. A presença de Deus para Moisés era maior do que Canaã. La presencia de Dios para Moisés era mayor que Canaán. Ele estava disposto a morrer juntamente com todo aquele povo no deserto, Él estaba dispuesto a morir con todo el pueblo en el desierto. do que entrar em Canaã e não ter a presença de Deus. A diferencia de entrar o en contraste entrar a Canaán y en la tierra prometida. Ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Él dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos dejes salir de este lugar. Ah, amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas. parece que este não é um assunto que importa para muitas comunidades cristãs hoje. Y parece que este no es un asunto de gran relevancia para muchas de las Hoje comunidades cristianas hoy. nós não nos importamos de ser aquele tabernáculo no tempo de Saul, Aquí a muchos de nosotros nos importa ser como o tabernáculo no tempo de Saul. ser como el tabernáculo en los tiempos de Saúl. A arca de Deus, como nos lembrou o irmão Jair hoje pela manhã, El arca de Dios, como nos recordó el hermano Jair hoy en la mañana, não se encontrava mais em Jerusalém. no se encontraba más en Jerusalén. Quase 60 anos se passaram. Y pasaron casi 60 años. Saul não se importou com a arca. Y a Saúl no le importó el arca. Durante 40 anos do seu reinado, Durante 40 años de su ele reinado, não se importou com a arca. él no se interesó por el arca. A arca era o testemunho da presença de Deus no meio do seu povo. Y el arca es el testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Irmãos, nós necessitamos da presença de Deus nos nossos dias. Y hermanos, nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestros Nós días. estamos vivendo dias perigosos. Estamos viviendo días peligrosos. Olhe para todo o cenário mundial, Y miren todo el escenario mundial, todo o cenário espiritual. todo ese escenario espiritual. Nós vemos todas as peças que compõem o quebra-cabeça. Y nosotros estamos viendo como todas las piezas que componen este Esse rompecabezas. quebra-cabeça profético Y es un rompecabezas profético. que nos mostra que este cenário Y nos muestra este que escenario. nós estamos vivendo nesta hora, Y el que estamos viviendo en esta ele é hora um cenário apocalíptico. es un escenario E não apocalíptico. falo isso para desanimar ninguém. Dios, Não falo isso para desanimar ninguém. y no les estoy diciendo esto para Eu desanimarlos, digo isso para te encorajar, sino que los digo es para para animarlos, você levantar a sua cabeça. para que usted levante su Porque o nosso cabeza, Senhor Jesus está voltando. porque nuestro Señor Jesús está Mas ele volviendo, não virá para um tabernáculo sem arca. pero Él no volverá a un tabernáculo que no tenga Uma arca, igreja que não
cultiva a presença de Deus, Una iglesia que no cultiva la que não presencia de Dios, ama a presença de que Deus. no ama la presencia O de que Dios. nós precisamos, irmãos, Y nosotros é necesitamos, que hermanos, haja o testemunho da presença de Deus entre nós. tener un testimonio de la presencia de Dios en medio nuestro. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Este era um outro fundamento do tabernáculo de Moisés. Este es otro fundamento del tabernáculo de Moisés. E por último, a glória de Deus. Y por último, la gloria de Dios. Oh, irmãos, que o Senhor venha restaurar isso entre nós. Y Señor, hermanos, que el Señor venga a restaurar eso en medio Que na nuestro. minha vida e na tua vida haja esses três fundamentos. Que en tu vida y en la mía haya esos tres Que fundamentos. o nosso viver, Que nuestro vivir, nosso interior, nuestro interior, seja um tabernáculo. sea un tabernáculo. Permita-me ler um texto com vocês. Permítame leerles Já un estou pasaje. terminando, irmãos. Y ya estoy terminando, hermanos. Mateus capítulo 6. Mateo capítulo 6. Aqui no versículo 6, Mateo 6, 6. tem algo muito especial. Hay algo especial. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Deixa eu te explicar esse texto. Permítanme explicarles este pasaje. Está vendo algo aqui? Teu pai que está em secreto. Sabiendo tu Padre aquí, tu Padre que está en lo secreto. Vou repetir mais uma vez. Teu pai que está em secreto. Y voy a repetirlo una vez más, tu Padre que está en lo secreto. Deixe-me traduzir esta palavra secreto com um texto que vai abrir para nós esta frase aqui em Mateus capítulo 6. Y permítame traducirles a ustedes esta palabra aquí secreto que va a abrir para nosotros este pasaje aquí en Mateo. 1 Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Vamos ler o versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Nós podemos ler o versículo 3 e o versículo 4. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A minha versão aqui ela está mais próxima do texto original. Aquí mi versión está más cercana al texto original. Na versão da Carol, falta uma frase muito linda. Aquí esta versión Falta uma frase muito linda. utiliza una frase muy linda. Isso é muito comum, irmãos, não se assuste. Y es algo muy común, hermanos, no se asusten. Eu estou lendo uma Bíblia, ela se chama Tradução Brasileira. Yo estoy aquí leyendo una Biblia que es una traducción Não más... sei se você conhece, mas esta é uma das versões em que os maiores eruditos da língua portuguesa no passado trabalharam para obter os textos mais próximos do original. Y esta es una versión que no sé si la conozcan, pero es una versión que los eruditos bíblicos trabajaron para tenerla como más cercana al original, como la textual para nosotros. Sim. As pessoas me perguntam qual é a melhor versão da Bíblia. Y las personas me preguntan cuál es la mejor versión de la Biblia. Eu sempre digo, é aquela na qual Deus fala com você. Y yo siempre les digo, es aquella en la que Dios habla con usted. Agora, é claro, irmãos, tem algumas versões que elas têm pontos muito importantes. Y claro que hay unas versiones que como que resaltan algunos puntos que son más importantes. A minha Bíblia preferida é uma Bíblia Reina Valera traduzida em português, que é uma raridade. Y mi Biblia preferida, favorita, es la versión Reina Valera traducida al portugués, que es una realidad. Que é uma Bíblia muito comum no espanhol. Y que también es nuestra Biblia como más común en el español. Versículo 4, aqui na minha versão, tradução brasileira, Aquí en el versículo 4, en mi versión de Brasil, está assim: mas seja o homem que está escondido no coração. y dice, y sea el hombre que está escondido en el corazón. Se você pega a palavra secreto em Mateus capítulo 6, versículo 6, Y si usted coge esta palabra secreto que leímos aquí en Mateo, é este mesmo verso que está aqui, o versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 3. y este mismo versículo que tenemos aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Então, qual que é o segredo
do nosso coração? Entonces, ¿cuál es ese secreto de nuestro corazón? É Cristo habitando nele. Es Cristo habitando en Então, él. o que Pedro está dizendo? Entonces, ¿qué es lo que aquí Pedro está diciendo? Toda a sua beleza Toda su belleza não está em adornos, no está en los não adornos, está nos enfeites. no está en aquellos Aonde adornos. está a nossa beleza? ¿En dónde está nuestra A belleza? nossa riqueza? Nuestra riqueza No homem que habita no nosso coração. en aquel hombre que habita en nuestro corazón. Então você vê que em muitas versões se perde essa frase linda: Entonces, usted ve que algunas versiones como que pierden esta frase linda. o homem que está escondido. En ese hombre que está É isso que escondido. traduz o versículo secreto de Mateus 6, Es eso lo que traduce ese secreto de Mateo, capítulo 6, versículo 6. de Mateo 6:6. Então aqui está, irmãos, Entonces, uma aquí verdade está, hermanos, profunda. una verdad profunda. Nós precisamos ter um tabernáculo de comunhão aqui dentro de nós. Nosotros necesitamos tener un tabernáculo de comunión dentro de Um nosotros. dos grandes problemas da espiritualidade cristã dos nossos dias Uno de los grandes problemas de la espiritualidad en nuestros días é que nós perdemos a profundidade espiritual. es que nosotros perdemos esa profundidad espiritual, Nós passamos a cultivar religiosidade, porque estamos pasando a cultivar una religiosidad, espiritualismo una e espiritualidad, superficialidade. pero superficial. E isso não requer preço. Y eso nos mantiene presos. Você não requer preço. Isso não requer preço. Ah, y eso no requiere precio. Preço, valor. No requiere ningún precio. Trabalho. No hay que pagar ningún Você precio, não no tem que requiere consagrar trabajo. para isso. No tiene usted que hacer ningún esfuerzo para eso. Você pode viver a vida como quiser. Y usted puede vivir la vida como usted quiera. É só você ter conceitos. Solamente necesita tener algunos Religiosos. conceptos religiosos. Isso não é vida cristã. Y eso no es la vida cristiana. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, Moisés tinha um tabernáculo Moisés tenía un tabernáculo onde ele cultivava donde él cultivaba os caminhos de Deus, los caminos de a Dios, presença de Deus la presencia e de a Dios glória de Deus. y la gloria de Dios. E a minha pergunta é, La, a minha pergunta é perdón, y mi pregunta es, qual é o tabernáculo que você tem aí no seu coração? ¿cuál es el tabernáculo que usted tiene en su corazón? Amados irmãos, qual é o tabernáculo interior na nossa vida? Amados hermanos, ¿cuál es nuestro tabernáculo interior en nuestra vida? É isso que nos divide de vida religiosa e de vida espiritual. Y eso es lo que nos divide en esa vida religiosa y esa vida espiritual. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que esta exortação Que esta exhortación possa tocar o seu coração. pueda tocar su corazón. Qual o grande perigo aqui? Porque hay un gran peligro aquí. É nós perdermos a visão de Cristo. Y es que nosotros perdemos esa visión de Cristo. As excelências das suas glórias. Las excelencias de su gloria. Essas 7 proposições que encontramos no capítulo 1. Esas 7 proposiciones que encontramos en el capítulo 1. Quantos de nós temos deixado escapar da nossa mão isso? ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado ir de nuestras manos eso? E temos vivido um cristianismo medíocre. Y hemos vivido un cristianismo mediocre. O Espírito Santo está nos chamando nesse tempo Y el Espíritu Santo nos está llamando en este tiempo ao momento de uma profunda entrega. a un momento de una profunda entrega. Permita que o Senhor passe em visita ao seu coração. Permita que el Señor pase y visite su corazón. Peça que o Espírito Santo te ajude a reedificar este lugar secreto do Senhor dentro de você. Y pida que el Espíritu Santo le ayude a reedificar ese lugar secreto dentro de nosotros. Você vê que entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia, Usted se da cuenta que entre la iglesia de Filadelfia y la Odisea, essas duas igrejas fazem um paradoxo. esas dos iglesias hacen una paradoja. Você vai ver que na igreja de Filadélfia Usted se va a dar cuenta que en la iglesia de Filadelfia havia uma porta aberta no céu. hay una puerta abierta hacia el O cielo. Senhor diz assim: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Porque el Señor dice así: he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Na igreja de Filadélfia havia uma porta aberta. En la iglesia de Filadelfia había una puerta abierta. Na igreja de Laodiceia havia uma porta fechada. Y en la iglesia de la Odisea había una puerta cerrada. Então você vê a grande diferença. Entonces aquí viene una gran diferencia. Irmãos, que nós sejamos uma Filadélfia. Hermanos, que nosotros podamos ser una Filadelfia. Quando você termina de ler o capítulo 3 e começa a ler o capítulo 4 de Apocalipse, o que você encontra? Y cuando usted termina de leer ese capítulo 3 y empieza a leer el capítulo 4 en Apocalipsis, ¿qué es lo que usted encuentra? Eis uma porta aberta nos céus. Hay una puerta abierta en los cielos. Essa porta aberta nos céus, no capítulo 4, versículo 1, Esa puerta abierta en los cielos que vemos en el 4:1 é a porta aberta na igreja de Filadélfia. es la puerta abierta de la iglesia en É o Filadelfia. caminho do trono. El camino al trono. É o caminho do Santo dos Santos. Es el camino al Oh, lugar irmãos, santísimo.
que nós possamos recuperar isso na nossa vida. Hermanos, que podamos recuperar eso en nuestra Do vida. contrário, não vamos ter avivamento, irmãos. De lo contrario, no vamos a tener ningún Sabe o que avivamiento, nós hermanos. vamos ter, irmãos? ¿Y sabe qué es lo que vamos a tener, O hermanos? culto do bezerro de ouro. Ese punto en el becerro de oro. Nós vamos girar em torno de coisas Vamos a estar solamente girando en torno a cosas onde Deus não é glorificado. donde Dios no es glorificado. Nós vamos girar em torno de coisas Vamos a girar en torno de cosas que nunca nos levará a uma vida de intimidade com Deus. que nunca nos van a llevar a una vida de intimidad con Que o Dios. Senhor nos ajude. Que el irmãos. Señor nos ayude, hermanos. Que o Senhor realmente, por meio da sua palavra, possa convencer e vencer cada um de nós. Que el Señor en realidad por medio de su palabra nos pueda convencer a cada uno de nosotros. Amém. Amén. Senhora? Padre Celestial, Señor, queremos pedirte, Señor, que restaures tu iglesia, Padre. Que restaure, Señor, ese tabernáculo en medio de nosotros, Señor, en medio de cada corazón, Padre. Para que podamos entrar, Señor, y estar contigo en esa comunión, en esa intimidad, en ese lugar más alto, Señor, en ese lugar más santo donde tú nos has llamado y donde tú quieres tener comunión con los tuyos, con tus hijos, Señor, a través de tu propio Hijo. Ayúdanos a verte a través de tu Hijo y ayúdanos a caminar en esa vida, en ese avivamiento que es la normalidad, Señor, de tu iglesia. Amém. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amém. Que Deus vos abençoe. Que Dios les bendiga, hermanos.